Frankenstein, ou O Moderno Prometeu de Mary Wollstonecraft, Godwin, Shelley. Parte 10. Capítulo 24. Final. Você vai ouvir agora a leitura final de Frankenstein, de Mary Shelley, o desfecho trágico e inesquecível dessa história, em que criador e criatura alcançam, juntos, o limite extremo do mundo e de si mesmos. Nesta última parte, acompanhamos as cenas derradeiras da perseguição implacável de Victor Frankenstein. Consumido pela febre, pela culpa e pela obsessão, ele narra ao Capitão Walton seus últimos esforços para destruir o ser que criou, esforços marcados por exaustão, desespero e uma determinação que só cresce à medida que sua vida se esvai. Se esta leitura lhe inspira, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar as próximas partes desta obra, bem como os novos títulos que serão publicados aqui. Capítulo 24. Minha situação presente era uma em que todo pensamento voluntário era engolido e perdido. Eu era arrastado pela fúria, somente a vingança me concedia força e compostura, ela moldava meus sentimentos e me permitia ser calculista e calmo em momentos em que, de outro modo, o delírio ou a morte teriam sido meu destino. Minha primeira resolução foi abandonar Genebra para sempre, meu país, que, quando eu era feliz e amado, me era caro, agora, na minha adversidade, tornará-se odioso. Providenciei para mim uma quantia de dinheiro, juntamente com algumas joias que haviam pertencido à minha mãe, e parti. E então começaram minhas andanças, que só devem cessar com a vida. Atravessei uma vasta porção da terra e suportei todas as dificuldades que os viajantes em desertos e terras bárbaras costumam encontrar. Como sobrevivi, mal sei, muitas vezes estendi meus membros enfraquecidos sobre a planície arenosa e roguei pela morte. Mas a vingança me manteve vivo, eu não ousava morrer e deixar meu adversário existente. Quando deixei Genebra, meu primeiro trabalho foi obter alguma pista pela qual eu pudesse seguir os passos do meu inimigo demoníaco. Mas meu plano era incerto, e vaguei muitas horas pelos limites da cidade, sem saber que caminho seguir. Quando a noite se aproximou, encontrei-me à entrada do cemitério onde William, Elizabeth e meu pai repousavam. Entrei e aproximei-me do túmulo que assinalava as suas sepulturas. Tudo estava silencioso, exceto as folhas das árvores, que eram suavemente agitadas pelo vento. A noite estava quase escura, e a cena seria solene e comovente mesmo para um observador indiferente. Os espíritos dos falecidos pareciam esvoaçar ao redor e lançar uma sombra, que se sentia mas não se via, sobre a cabeça do enlutado. A profunda dor que essa cena inicialmente despertara rapidamente deu lugar à raiva e ao desespero. Eles estavam mortos, e eu vivia, seu assassino também vivia, e para destruí-lo eu teria de arrastar minha existência cansada. Ajoelhei-me na grama e beijei a terra e, com lábios trêmulos, exclamei, pela terra sagrada sobre a qual me ajoelho, pelas sombras que vagueiam perto de mim, pela profunda e eterna dor que sinto, eu juro, e por ti, ó noite, e pelos espíritos que presidem sobre ti, perseguir o demônio que causou esta miséria, até que ele ou eu pereçamos em conflito mortal. Para este fim preservarei minha vida, para executar esta amada vingança voltarei a ver o sol e pisar a relva verde da terra, que de outro modo deveria desaparecer para sempre dos meus olhos. E eu invoco vocês, espíritos dos mortos, e vocês, ministros errantes da vingança, que me auxiliem e conduzam em meu trabalho. Que o monstro maldito e infernal beba profundamente da agonia, que ele sinta o desespero que agora me atormenta. Eu havia começado minha adjuração com solenidade e um temor que quase me asseguravam que as sombras de meus amigos assassinados ouviam e aprovavam minha devoção, mas as fúrias tomaram posse de mim ao concluir, e a raiva sufocou minha voz. Fui respondido, através da quietude da noite, por uma risada alta e demoníaca. Ela ressoou longamente e pesadamente em meus ouvidos, as montanhas a reecoaram, e senti como se todo o inferno me cercasse com zombaria e gargalhadas. Certamente naquele momento eu teria sido tomado pela loucura e destruído minha existência miserável, não fosse meu voto ter sido ouvido e eu ter sido reservado para a vingança. A risada se desvaneceu quando uma voz bem conhecida e abominada, aparentemente perto de meu ouvido, dirigiu-se a mim num sussurro audível: estou satisfeito, miserável criatura. Você decidiu viver, e estou satisfeito. Disparei em direção ao ponto de onde o som procedera, mas o diabo escapou do meu alcance.
De repente, o amplo disco da lua surgiu e iluminou por completo sua forma macabra e distorcida enquanto ele fugia com mais que velocidade mortal. Eu o persegui, e por muitos meses esta tem sido minha tarefa. Guiado por uma leve pista, segui os meandros do rio Rhône, mas em vão. Um Mediterrâneo azul apareceu, e por um estranho acaso, vi o demônio entrar à noite e esconder-se em um navio destinado ao Mar Negro. Tomei passagem no mesmo navio, mas ele escapou, não sei como. Pelos ermos da Tártaros e da Rússia, embora ele ainda me evitasse, sempre segui em seu rastro. Às vezes os camponeses, assustados por essa horrível aparição, informavam-me de seu caminho, às vezes ele próprio, temendo que, se eu perdesse todos os seus rastros, eu desesperasse e morresse, deixava algum sinal para me guiar. A neve caía sobre minha cabeça, e eu vi a marca de seu enorme passo na planície branca. Para vocês que estão apenas entrando na vida, para quem o cuidado é novo e a agonia desconhecida, como podem compreender o que senti e ainda sinto? Frio, necessidade e fadiga eram as menores dores que eu estava destinado a suportar. Eu estava amaldiçoado por algum diabo e carregava comigo meu inferno eterno. Ainda assim, um espírito de bondade seguia e guiava meus passos, e quando eu mais murmurava, de repente me livrava de dificuldades aparentemente intransponíveis. Às vezes, quando a natureza, vencida pela fome, sucumbia ao esgotamento, um repasto era preparado para mim no deserto, que me restaurava e inspirava. A refeição era, de fato, grosseira, tal como comiam os camponeses da região, mas não duvido que fosse colocada ali pelos espíritos que eu havia invocado para me ajudar. Frequentemente, quando tudo estava seco, o céu límpido e eu ardia de sede, uma leve nuvem escurecia o céu, derramava algumas gotas que me reanimavam e desaparecia. Seguia, quando podia, o curso dos rios, mas o demônio geralmente os evitava, pois era ali que a população do país se reunia. Em outros lugares, raramente se viam seres humanos, e eu geralmente subsistia dos animais selvagens que cruzavam meu caminho. Eu tinha dinheiro comigo e ganhava a amizade dos aldeões distribuindo, ou trazia comigo alguma comida que havia caçado e, depois de tomar uma pequena parte, sempre oferecia o restante àqueles que me haviam fornecido fogo e utensílios para cozinhar. Minha vida, tal como se passava, era realmente odiosa para mim, e era somente durante o sono que eu podia provar alegria. Ó bendito sono! Frequentemente, quando mais miserável, eu caía em repouso, e meus sonhos me embalavam até o arrebatamento. Os espíritos que me guardavam haviam providenciado esses momentos, ou melhor, essas horas de felicidade, para que eu pudesse manter forças para cumprir minha peregrinação. Privado desse alívio, eu teria sucumbido às minhas dificuldades. Durante o dia era sustentado e inspirado pela esperança da noite, pois, no sono, eu via meus amigos, minha esposa e meu querido país. Novamente eu via o semblante benevolente de meu pai. Ouvia os tons prateados da voz de minha Elizabeth e contemplava Clerval desfrutando saúde e juventude. Frequentemente, quando cansado por uma marcha exaustiva, convencia-me de que estava sonhando até que a noite chegasse, e que então desfrutaria a realidade nos braços de meus mais queridos amigos. Que afeto agonizante eu sentia por eles! Como eu me agarrava às suas formas queridas, quando às vezes me assombravam até mesmo nas horas de vigília, e convencia-me de que ainda viviam. Nesses momentos, a vingança, que ardia dentro de mim, morria em meu coração, e eu perseguia meu caminho rumo à destruição do demônio mais como uma tarefa imposta pelo céu, como um impulso mecânico de algum poder do qual eu não tinha consciência, do que como o ardente desejo de minha alma. O que sentia aquele a quem eu perseguia, não posso saber. Às vezes, de fato, ele deixava marcas escritas na casca das árvores ou gravadas na pedra, que me guiavam e instigavam minha fúria. Meu reinado ainda não terminou. Estas palavras eram legíveis em uma dessas inscrições: Tu vives, e meu poder é completo. Segue-me, busca os gelos eternos do norte, onde sentirás a miséria do frio e da geada, aos quais eu sou impassível. Encontrarás perto deste lugar, se não me seguires com demasiada demora, uma lebre morta, come e refaz-te. Vem, meu inimigo, ainda temos de lutar por nossas vidas, mas muitas horas duras e miseráveis deverás suportar até que esse momento chegue. Diabo zombeteiro! Novamente faço voto de vingança, novamente te consagro, miserável demônio, à tortura e à morte.
Nunca desistirei de minha busca até que ele ou eu pereçamos, e então, com que êxtase me juntarei a minha Elizabeth e aos meus amigos falecidos, que já agora preparam para mim a recompensa de minha longa fadiga e horrível peregrinação. Enquanto eu prosseguia minha jornada para o norte, a neve se adensava e o frio aumentava em um grau quase impossível de suportar. Os camponeses estavam recolhidos em seus casebres, e somente alguns dos mais robustos ousavam sair para capturar os animais que a fome forçava a deixar seus esconderijos em busca de presa. Os rios estavam cobertos de gelo, e peixe algum podia ser obtido. Assim, eu me via privado de meu principal meio de sustento. O triunfo de meu inimigo crescia com a dificuldade de meus trabalhos. Uma das inscrições que ele deixou continha estas palavras: prepare-se. Teus labores apenas começam, envolve-te em peles e fornece-te de comida, pois em breve entraremos numa jornada onde teus sofrimentos satisfarão meu ódio eterno. Minha coragem e perseverança foram fortalecidas por essas palavras de escárnio. Resolvi não falhar em meu propósito e, invocando o céu para me sustentar, continuei com fervor inabalável a atravessar imensos desertos, até que o oceano apareceu à distância e formou o limite extremo do horizonte. Oh! Quão diferente era ele das estações azuis do sul! Coberto de gelo, só se distinguia da terra por sua selvageria e aspereza superiores. Os gregos choraram de alegria quando avistaram o Mediterrâneo das colinas da Ásia e saudaram com êxtase o fim de seus trabalhos. Eu não chorei, mas ajoelhei-me e, com o coração transbordante, agradeci ao meu espírito guia por ter me conduzido em segurança ao lugar onde eu esperava, apesar do escárnio de meu adversário, encontrá-lo e enfrentá-lo. Algumas semanas antes, eu havia conseguido um trenó e cães, e assim percorri as neves com velocidade inconcebível. Não sei se o demônio possuía as mesmas vantagens, mas percebi que, enquanto antes eu perdia terreno diariamente, agora eu ganhava sobre ele, a ponto de, quando vi o oceano pela primeira vez, ele estar apenas um dia à minha frente, e eu esperava interceptá-lo antes que alcançasse a costa. Com um novo ânimo, portanto, apressei-me, e em 2 dias cheguei a uma aldeia miserável à beira-mar. Indaguei aos habitantes sobre o demônio e obtive informações precisas. Um monstro gigantesco, disseram, havia chegado na noite anterior, armado com uma espingarda e muitas pistolas, pondo em fuga os moradores de uma cabana isolada pelo medo de sua aparência terrível. Ele havia levado todo o suprimento de comida do inverno e, colocando-o em um trenó, para puxar o qual ele havia tomado uma numerosa matilha de cães treinados, os arreou e, na mesma noite, para a alegria dos aldeões aterrorizados, partirá atravessando o mar numa direção que não levava a nenhuma terra. Conjecturavam que ele devia, em breve, ser destruído pela ruptura do gelo ou congelado pelas geadas eternas. Ao ouvir essas informações, sofri um acesso momentâneo de desespero. Ele escapara de mim, e eu teria de iniciar uma jornada destrutiva e quase interminável através dos gelos montanhosos do oceano, em meio a um frio que poucos habitantes poderiam suportar por muito tempo, e que eu, nativo de um clima ameno e ensolarado, não poderia esperar sobreviver. Contudo, a ideia de que o demônio pudesse viver e triunfar, minha raiva e vingança retornaram e, como uma maré poderosa, sufocaram todo outro sentimento. Após um breve repouso, durante o qual os espíritos dos mortos pairaram ao meu redor e me instigaram ao esforço e à vingança, preparei-me para minha jornada. Troquei meu trenó terrestre por um feito para as irregularidades do oceano congelado e, comprando um abundante estoque de provisões, parti da terra. Não posso sequer adivinhar quantos dias se passaram desde então, mas suportei misérias que nada além do sentimento eterno de uma justa retribuição ardendo em meu coração poderia ter me permitido aguentar. Imensas e escarpadas montanhas de gelo frequentemente bloqueavam minha passagem, e eu muitas vezes ouvia o troar do mar subterrâneo, que ameaçava minha destruição. Mas o gelo retornava e tornava seguros os caminhos do mar. Pela quantidade de provisões que eu havia consumido, presumo que passaram-se 3 semanas nessa jornada, e a contínua dilatação da esperança, retornando ao coração, frequentemente arrancava dos meus olhos gotas amargas de desalento e dor. O desespero quase havia garantido sua presa, e eu em breve teria sucumbido a essa miséria. Certa vez, depois que os pobres animais que me puxavam haviam, com esforço incrível, alcançado o cume de uma montanha de gelo inclinada, e um deles, sucumbindo ao cansaço, morrera, contemplei a vastidão diante de mim com angústia,
quando subitamente meus olhos captaram um ponto escuro na planície sombria. Forcei a vista para descobrir o que podia ser e lancei um grito selvagem de êxtase ao distinguir um trenó e as proporções distorcidas de uma forma bem conhecida dentro dele. Oh! Com que torrente ardente a esperança voltou ao meu coração! Lágrimas quentes encheram meus olhos, que enxuguei rapidamente para não perder de vista o demônio. Mas mesmo assim minha visão permanecia turvada pelas gotas ardentes, até que, cedendo às emoções que me oprimiam, chorei em voz alta. Mas aquele não era o momento para demora. Desatrelei os cães de seu companheiro morto, dei-lhes uma porção abundante de comida e, após uma hora de descanso, absolutamente necessária e, ainda assim, amargamente incômoda para mim, continuei meu trajeto. O trenó ainda era visível, e eu não o perdi de vista novamente, exceto nos momentos em que alguma rocha de gelo ocultava por instantes com seus penhascos intermediários. De fato, eu perceptivelmente ganhava terreno. E quando, após quase 2 dias de jornada, avistei meu inimigo a não mais de 1 milha de distância, meu coração saltou dentro de mim. Mas agora, quando eu parecia quase ao alcance de meu inimigo, minhas esperanças foram subitamente extintas, e perdi todo o rastro dele mais completamente do que jamais antes. Ouviu-se o mar subterrâneo, o trovão de seu avanço, enquanto as águas rolavam e inchavam sob meus pés, tornava-se a cada momento mais ameaçador e terrível. Avancei, mas em vão. O vento se levantou, o mar rugiu, e, como com o poderoso choque de um terremoto, ele se abriu e se partiu com um som tremendo e avassalador. O trabalho logo se completou, em poucos minutos, um mar tumultuoso rolou entre mim e meu inimigo, e eu fiquei à deriva sobre um fragmento disperso de gelo que diminuía continuamente, preparando-me para uma morte horrível. Dessa maneira, muitas horas aterradoras se passaram. Vários de meus cães morreram, e eu próprio estava prestes a sucumbir sob a acumulação de angústias quando vi o teu navio ancorado e oferecendo-me esperança de socorro e vida. Eu não tinha ideia de que embarcações chegassem tão ao norte e fiquei estarrecido ao vê-la. Rapidamente destruí parte do meu trenó para construir remos, e por esses meios, consegui, com fadiga infinita, mover minha jangada de gelo na direção de tua embarcação. Eu havia decidido que, se estivesses navegando para o sul, ainda assim confiaria à misericórdia dos mares minha vida, em vez de abandonar meu propósito. Esperava persuadir-te a conceder-me um bote com o qual eu pudesse seguir meu inimigo. Mas teu curso era para o norte. Recebeste-me a bordo quando meu vigor estava esgotado, e eu logo teria sucumbido às minhas múltiplas dificuldades para uma morte que ainda temo, pois minha tarefa não está cumprida. Oh! Quando permitirá meu espírito guia, ao conduzir-me ao demônio, o descanso que tanto desejo, ou devo morrer, e ele ainda viver? Se eu morrer, jura-me, Walton, que ele não escapará, que o buscarás e satisfarás minha vingança com sua morte. E ouso eu pedir-te que empreendas minha peregrinação, que suportes as dificuldades que eu suportei. Não sou tão egoísta. No entanto, quando eu estiver morto, se ele aparecer, se os ministros da vingança o conduzirem até ti, jura que ele não viverá, jura que ele não triunfará sobre minhas acumuladas desgraças e sobreviverá para aumentar a lista de seus crimes sombrios. Ele é eloquente e persuasivo, e suas palavras já tiveram poder até sobre meu coração, mas não confies nele. Sua alma é tão infernal quanto sua forma, cheia de traição e malícia demoníaca. Não o ouças, invoca os nomes de William, Justine, Clerval, Elizabeth, meu pai e do infeliz Victor, e crava tua espada em seu coração. Eu pairarei perto e guiarei o aço corretamente. Walton, em continuação. 26 de agosto de 17. Você leu esta história estranha e terrível, Margaret, e não sente o seu sangue congelar de horror, como aquele que ainda agora gela o meu. Às vezes, tomado por uma súbita agonia, ele não conseguia continuar o relato. Em outras, sua voz, quebrada mas ainda assim penetrante, pronunciava com dificuldade palavras tão repletas de angústia. Seus belos e delicados olhos ora se acendiam de indignação, ora se abaixavam em tristeza abatida e se apagavam em infinita miséria. Às vezes ele dominava o semblante e o tom de voz e narrava os incidentes mais horríveis com voz tranquila, reprimindo qualquer sinal de agitação. Então, como um vulcão irrompendo, seu rosto mudava de súbito para uma expressão de fúria selvagem, enquanto lançava gritos de imprecações contra seu perseguidor.
Sua história é coerente contada com a aparência da mais simples verdade, mas confesso a você que as cartas de Félix e Safi, que ele me mostrou, e a aparição do monstro vista de nosso navio trouxeram-me uma convicção maior da veracidade de seu relato do que suas afirmações, por mais ardentes e articuladas que fossem. Um tal monstro, então, existe de fato. Não posso duvidar, e ainda assim estou perdido em surpresa e admiração. Às vezes procurei obter de Frankenstein detalhes sobre a formação de sua criatura, mas nesse ponto ele era impenetrável. Você está louco, meu amigo, disse ele. Ou para onde o conduz essa curiosidade insensata? Você também deseja criar, para si e para o mundo, um inimigo demoníaco? Paz, paz. Aprenda com as minhas desgraças e não procure aumentar as suas. Frankenstein descobriu que eu tomava notas sobre sua história, ele pediu para vê-las e então as corrigiu e ampliou em muitos pontos, sobretudo dando vida e espírito às conversas que tivera com seu inimigo. Já que você preservou minha narração, disse ele, não quero que uma versão mutilada deixe à posteridade. Assim passou uma semana, enquanto eu escutava o relato mais estranho que a imaginação já formou. Meus pensamentos e cada sentimento de minha alma foram absorvidos pelo interesse por meu hóspede, que essa história, juntamente com seus modos elevados e gentis, despertou em mim. Desejo consolá-lo, e ainda assim, posso eu aconselhar alguém tão infinitamente desgraçado, tão destituído de qualquer esperança de consolação, a viver? Oh, não! A única alegria que ele pode agora conhecer virá quando conseguir aquietar seu espírito despedaçado na paz e na morte. Entretanto, ele desfruta de um consolo, fruto da solidão e do delírio. Crê que, quando em sonhos conversa com seus amigos e dessa comunhão extrai consolação para suas misérias ou estímulo para sua vingança, não se trata de criações de sua fantasia, mas dos próprios seres que o visitam das regiões de um mundo remoto. Essa fé confere uma solenidade às suas reverias que as torna para mim quase tão imponentes e envolventes quanto a verdade. Nossas conversas nem sempre se restringem à sua própria história e desventuras. Em todos os pontos da literatura em geral ele revela um conhecimento sem limites e uma compreensão rápida e penetrante. Sua eloquência é vigorosa e comovente, não consigo ouvi-lo, quando narra um episódio patético ou procura mover as paixões da piedade ou do amor, sem derramar lágrimas. Que criatura gloriosa ele deve ter sido nos dias de sua prosperidade, se agora, em ruína, é ainda tão nobre e quase divino. Ele parece ter consciência de seu próprio valor e da grandeza de sua queda. Quando jovem, disse ele, acreditava estar destinado a alguma grande empresa. Meus sentimentos eram profundos, mas eu possuía uma frieza de julgamento que me tornava apto a realizações ilustres. Esse sentimento do valor de minha natureza me sustentava quando outros teriam sido esmagados, pois eu considerava criminoso desperdiçar em luto inútil talentos que poderiam ser úteis a meus semelhantes. Quando refletia sobre a obra que havia concluído, nada menos que a criação de um animal sensível e racional, não podia colocar-me entre a multidão de projetores comuns. Mas esse pensamento, que me susteve no início de minha carreira, agora só serve para me lançar ainda mais ao pó. Todas as minhas especulações e esperanças são nada, e, como o arcanjo que aspirou à onipotência, estou acorrentado em um inferno eterno. Minha imaginação era vívida, mas minhas faculdades de análise e aplicação eram intensas. Pela união dessas qualidades concebi a ideia e executei a criação de um homem. Ainda agora não posso recordar sem paixão minhas reverias enquanto o trabalho estava inacabado. Eu pisava o céu em pensamento, ora exultando em meus poderes, ora ardendo com a ideia de seus efeitos. Desde a infância fui imbuído de grandes esperanças e alta ambição, mas em que estado me encontro agora? Oh, meu amigo, se você tivesse conhecido o que eu já fui, não me reconheceria neste estado de degradação. O desalento raramente visitava meu coração, parecia que um alto destino me carregava, até que eu caí, para nunca, nunca mais me erguer. Devo então perder esse ser admirável? Desejei por muito tempo um amigo, procurei alguém que simpatizasse comigo e me amasse. Eis que, nestes mares desolados, encontrei tal pessoa, mas temo tê-la encontrado apenas para conhecer seu valor e perdê-la. Eu desejaria reconciliá-lo com a vida, mas ele repele essa ideia. Agradeço-lhe, Walton, disse ele,
por suas boas intenções para com um desgraçado tão miserável, mas, quando fala de novos laços e novos afetos, pensa realmente que alguém poderá substituir os que se foram? Pode algum homem ser para mim o que Clerval foi, ou alguma mulher outra Elizabeth? Mesmo quando os afetos não são profundamente movidos por alguma excelência superior, os companheiros de nossa infância sempre possuem certo poder sobre nosso espírito, que quase nenhum amigo posterior pode alcançar. Eles conhecem nossas disposições infantis, que, por mais que sejam depois modificadas, nunca são erradicadas, e podem julgar nossas ações com conclusões mais seguras quanto à integridade de nossos motivos. Uma irmã ou um irmão jamais, a menos que certos sinais tenham surgido muito cedo, suspeitará o outro de fraude ou falsidade, enquanto outro amigo, por mais fortemente ligado, pode, apesar de si mesmo, ser contemplado com suspeita. Mas eu desfrutei de amigos caros não apenas pelo hábito e pela convivência, mas por seus próprios méritos, e onde quer que eu esteja, a voz suave de minha Elizabeth e a conversa de Clerval sempre sussurrarão em meu ouvido. Eles estão mortos, e apenas um sentimento, em tal solidão, pode persuadir-me a preservar minha vida. Se eu estivesse envolvido em alguma grande empresa ou desígnio, repleto de vasta utilidade para meus semelhantes, então poderia viver para realizá-lo. Mas tal não é o meu destino, devo perseguir e destruir o ser a quem dei existência, então minha sorte na terra estará cumprida, e poderei morrer. Minha amada irmã. 2 de setembro. Escrevo a você cercado de perigo e ignorando se estou condenado a jamais voltar a ver a querida Inglaterra e os amigos ainda mais queridos que lá habitam. Estou rodeado de montanhas de gelo que não permitem escape e ameaçam, a cada instante, esmagar meu navio. Os valentes homens que persuadi a serem meus companheiros olham para mim em busca de auxílio, mas nada tenho para oferecer. Há algo terrivelmente assustador em nossa situação, e, no entanto, minha coragem e minhas esperanças não me abandonam. Contudo, é terrível refletir que a vida de todos esses homens está em risco por minha causa. Se nos perdermos, meus esquemas insensatos serão a causa. E qual será, Margarete, o estado de seu espírito? Você não saberá de minha destruição e aguardará ansiosa o meu retorno. Anos se passarão, e você terá visitas de desespero e ainda será torturada pela esperança. Oh, minha amada irmã, o náuseo provocado pelo fracasso de suas mais íntimas expectativas, em perspectiva, mais terrível para mim do que a minha própria morte. Mas você tem um marido e filhos adoráveis, você pode ser feliz. Que o céu a abençoe e assim a faça. Meu infeliz hóspede me contempla com a mais terna compaixão. Ele se esforça por me infundir esperança e fala como se a vida fosse uma posse que ele ainda valorizasse. Lembra-me com que frequência os mesmos acidentes aconteceram a outros navegadores que tentaram explorar este mar e, apesar de mim mesmo, ele me enche de presságios animadores. Até os marinheiros sentem o poder de sua eloquência. Quando ele fala, eles deixam de desesperar, ele desperta suas energias. Enquanto ouvem sua voz, creem que essas vastas montanhas de gelo são simples montículos que desaparecerão diante da resolução humana. Esses sentimentos, porém, são transitórios. Cada dia adicional de espera os enche de temor, e quase começo a recear o motim provocado por esse desespero. 5 de setembro. Uma cena de interesse tão incomum acaba de ocorrer que, embora seja altamente provável que estes papéis jamais cheguem até você, ainda assim não posso deixar de registrá-la. Continuamos cercados por montanhas de gelo, ainda em perigo iminente de sermos esmagados em seu conflito. O frio é excessivo, e muitos de meus infelizes companheiros já encontraram sepultura neste cenário de desolação. Frankenstein tem declinado diariamente em saúde, um fogo febril ainda cintila em seus olhos, mas ele está exausto e, quando subitamente estimulado a qualquer esforço, logo torna a afundar em aparente falta de vida. Mencionei em minha última carta os temores que eu alimentava de um motim. Esta manhã, enquanto eu estava sentado observando o semblante pálido de meu amigo, seus olhos semicerrados e os membros pendendo inertes, fui despertado por meia dúzia de marinheiros que pediram permissão para entrar na cabine. Eles entraram, e seu líder dirigiu-se a mim. Disse-me que ele e os companheiros haviam sido escolhidos pelos outros marinheiros para vir em deputação e apresentar-me uma exigência que, em justiça, eu não poderia recusar. Estávamos encerrados no gelo e provavelmente jamais escaparíamos, mas eles temiam que, se, como era possível,
o gelo se dissipasse e se abrisse uma passagem livre, eu fosse imprudente o bastante para continuar minha viagem e conduzi-los a novos perigos, depois de talvez terem superado este. Insistiam, portanto, para que eu me comprometesse com uma promessa solene de que, se o navio fosse libertado, eu imediatamente dirigiria meu curso para o sul. Esse discurso me perturbou. Eu não havia perdido a esperança, nem concebera ainda a ideia de retornar, caso fossemos libertos. Mas poderia eu, em justiça, ou mesmo em possibilidade, recusar tal demanda? Hesitei antes de responder, quando Frankenstein, que a princípio estivera calado e mal parecia ter forças para prestar atenção, agora se reanimou, seus olhos brilharam, e suas faces coraram com um vigor momentâneo. Voltando-se para os homens, ele disse: "O que quereis dizer? O que exigis de vosso capitão? Sois então tão facilmente desviados de vosso propósito? Não chamastes esta de uma expedição gloriosa? E por que haveria ela de ser gloriosa? Não porque o caminho fosse liso e plácido como o mar do sul, mas porque estivesse repleto de perigos e terrores, porque a cada novo incidente vossa fortaleza fosse chamada à prova e vossa coragem exibida, porque perigo e morte a cercassem, e a estes devíeis enfrentar e vencer. Por isso ela era gloriosa, por isso era um empreendimento honroso. Devíeis ser saudados daqui em diante como benfeitores de vossa espécie, vossos nomes adorados como pertencendo a homens bravos que enfrentaram a morte pela honra e pelo benefício da humanidade. E agora, eis que, a primeira ideia de perigo ou, se quiserdes, a primeira grande e terrível prova de vossa coragem, recuais e vos dais por satisfeitos em ser lembrados como homens que não tiveram força suficiente para suportar o frio e o perigo. E assim, pobres almas, sentiam-se gelados e voltaram a seus fogões acolhedores. Ora, para isso não era preciso tal preparação, não precisáveis ter vindo tão longe e arrastado vosso capitão à vergonha de uma derrota apenas para provar que sois covardes. Ó! Sede homens, ou mais que homens. Sede firmes em vossos propósitos e sólidos como uma rocha. Este gelo não é feito da mesma matéria de que podem ser feitos vossos corações, ele é mutável e não pode resistir a vós, se disserdes que não deve. Não retorneis a vossas famílias com o estigma da desonra marcado em vossas testas. Voltai como heróis que lutaram e venceram, e que não sabem o que é voltar as costas ao inimigo. Ele falou isso com uma voz tão modulada aos diferentes sentimentos expressos no discurso, com um olhar tão cheio de desígnio elevado e heroísmo, que, admira-te, Margarete, que esses homens tenham sido comovidos. Eles se entreolharam, incapazes de responder. Falei então, disse-lhes que se retirassem e meditassem sobre o que fora dito, que eu não os conduziria mais ao norte se opusessem com firmeza, mas que esperava que, com a reflexão, sua coragem retornasse. Eles se retiraram e eu voltei-me para meu amigo, mas ele estava novamente afundado em languidez, quase privado de vida. Como tudo isso terminará, não sei, mas eu preferiria morrer a voltar vergonhosamente, com o meu propósito não realizado. No entanto, temo que tal venha a ser meu destino. Os homens, sem apoio em ideias de glória e honra, jamais poderão continuar de bom grado a suportar suas presentes dificuldades. 7 de setembro. Os dados estão lançados, consenti em retornar, se não formos destruídos. Assim, minhas esperanças são destruídas pela covardia e pela indecisão, volto ignorante e desapontado. É preciso mais filosofia do que possuo para suportar com paciência essa injustiça. 12 de setembro. Está decidido, estou voltando para a Inglaterra. Perdi minhas esperanças de utilidade e glória, perdi meu amigo. Mas procurarei detalhar essas circunstâncias amargas para você, minha querida irmã, e, enquanto sou levado de volta à Inglaterra e a você, não me deixarei abater. No dia 9 de setembro, o gelo começou a mover-se, e estrondos como trovões foram ouvidos à distância, à medida que as ilhas se fenderam e racharam em todas as direções. Estávamos em perigo extremo, mas, como só podíamos permanecer passivos, minha principal atenção era ocupada por meu infeliz hóspede, cuja enfermidade aumentara de tal modo que ele ficou inteiramente confinado ao leito. O gelo se partiu atrás de nós e foi impelido com força para o norte, um vento soprou do oeste, e no dia 11 a passagem para o sul tornou-se perfeitamente livre. Quando os marinheiros viram isso e que seu retorno à pátria lhes parecia assegurado,
Um brado de alegria tumultuosa irrompeu de seus peitos, alto e prolongado. Frankenstein, que dormitava, despertou e perguntou a causa daquele tumulto. Eles gritam, disse eu, porque em breve retornarão à Inglaterra. Então, você realmente volta? Ai de mim! Sim, não posso resistir às exigências deles. Não posso conduzi-los contra a vontade ao perigo, e devo retornar. Faça isso, se quiser, mas eu não. Você pode abandonar seu propósito, mas o meu me foi designado pelo céu, e não ouso fazê-lo. Estou fraco, mas certamente os espíritos que auxiliam minha vingança hão de me conceder força suficiente. Dizendo isso, tentou saltar do leito, mas o esforço foi demasiado, ele tombou para trás e desmaiou. Demorou muito até que fosse restabelecido, e muitas vezes pensei que a vida estivesse inteiramente extinta. Finalmente, abriu os olhos, respirava com dificuldade e não podia falar. O cirurgião deu-lhe uma poção calmante e ordenou que o deixássemos em repouso. Nesse meio tempo, disse-me que certamente meu amigo não teria muitas horas de vida. Sua sentença estava pronunciada, e eu só podia sofrer e ser paciente. Sentei-me ao lado de seu leito, observando, seus olhos estavam fechados, e pensei que dormisse, mas logo ele me chamou com voz fraca e, pedindo que eu me aproximasse, disse, ai de mim. A força em que eu confiava se foi, sinto que em breve morrerei, e ele, meu inimigo e perseguidor, pode ainda estar vivo. Não penses, Walton, que, nos últimos momentos de minha existência, eu experimente aquele ódio ardente e um intenso desejo de vingança que antes manifestei, mas sinto-me justificado em desejar a morte de meu adversário. Nestes últimos dias tenho me ocupado em examinar minha conduta passada, e não a considero censurável. Num acesso de entusiasmo delirante criei uma criatura racional e estava obrigado para com ela assegurar, tanto quanto estivesse em meu poder, sua felicidade e bem-estar. Esse era meu dever, mas havia outro ainda superior a esse. Meus deveres para com os seres de minha própria espécie tinham maior direito à minha atenção, porque incluíam uma proporção maior de felicidade ou desgraça. Impelido por essa visão, recusei, e fiz bem em recusar, criar uma companheira para a primeira criatura. Ele demonstrou malignidade e egoísmo no mal sem paralelo, destruiu meus amigos, devotou à destruição seres que possuíam sensações delicadas, felicidade e sabedoria, e não sei onde essa sede de vingança pode terminar. Sendo ele próprio miserável, para que não torne outro desgraçado, deve morrer. A tarefa de destruí-lo era minha, mas fracassei. Movido por motivos egoístas e viciosos, pedi-te que assumisses meu trabalho inacabado, e renovo esse pedido agora, quando só a razão e a virtude me movem. Ainda assim, não posso pedir-te que renuncies à tua pátria e a teus amigos para cumprir essa tarefa, e agora que estás voltando à Inglaterra, terás pouca chance de encontrá-lo. Mas a consideração desses pontos, e a justa ponderação do que podes considerar teus deveres, deixo a ti. Meu julgamento e minhas ideias já estão perturbados pela aproximação da morte. Não ouso pedir-te que faças aquilo que considero certo, pois posso ainda ser enganado pela paixão. Que ele viva para ser instrumento de maldade, isto me perturba, em outros aspectos, porém, esta hora, em que a cada instante espero minha libertação, é a única feliz que tive em muitos anos. As formas dos queridos mortos passam diante de mim, e apresso-me para seus braços. Adeus, Walton. Busca a felicidade na tranquilidade e evita a ambição, ainda que seja apenas aquela que parece inocente, de distinguir-te na ciência e nas descobertas. E, no entanto, por que digo isso? Eu próprio fui destruído por essas esperanças, mas outro pode triunfar nelas. Sua voz foi ficando mais fraca à medida que falava e, por fim, exausto pelo esforço, ele caiu em silêncio. Cerca de meia hora depois tentou falar novamente, mas não conseguiu. Apertou minha mão com fraqueza, e seus olhos se fecharam para sempre, enquanto a irradiação de um sorriso suave se apagava de seus lábios. Margaret, que comentário posso fazer sobre a extinção prematura desse espírito glorioso? O que posso dizer que te permita compreender a profundidade de minha dor? Tudo quanto eu exprimisse seria inadequado e fraco. Minhas lágrimas correm, minha mente está obscurecida por uma nuvem de desapontamento. Mas sigo viagem para a Inglaterra, e lá talvez encontre consolação. Sou interrompido.
O que significam esses sons? É meia-noite, o vento sopra favorável, e a guarda no convés mal se move. Novamente há um som, como de voz humana, mas mais rouco, vem da cabine onde jazem os restos de Frankenstein. Devo levantar-me e verificar. Boa noite, minha irmã. Grande Deus! Que cena acaba de ocorrer! Ainda estou atordoado com a lembrança. Mal sei se terei forças para descrevê-la, mas o relato que registrei ficaria incompleto sem essa última e extraordinária catástrofe. Entrei na cabine onde repousavam os restos de meu infeliz e admirável amigo. Sobre ele inclinava-se uma forma que não encontro palavras para descrever, gigantesca em estatura, porém disforme e distorcida em suas proporções. Enquanto se curvava sobre o caixão, o rosto estava oculto por longas madeixas de cabelo desgrenhado, mas uma vasta mão se estendia, em cor e textura aparente semelhante à de uma múmia. Quando ouviu o som de minha aproximação, cessou de proferir exclamações de dor e horror e lançou-se em direção à janela. Nunca contemplei visão tão horrível quanto seu rosto, de uma fealdade tão repugnante e ao mesmo tempo tão aterradora. Fechei os olhos involuntariamente e procurei recordar quais eram meus deveres para com aquele destruidor. Chamei-o, ordenando que ficasse. Ele hesitou, fitando-me com espanto e, voltando-se novamente para a forma inanimada de seu criador, pareceu esquecer minha presença, e cada traço e gesto pareciam inspirados pela mais selvagem fúria de uma paixão incontrolável. Esse também é minha vítima, exclamou. Com seu assassinato, meus crimes se consumaram, a miserável série de minha existência chegou ao fim. Ó, Frankenstein! Ser generoso e devotado! De que vale que eu agora te peça perdão? Eu, que te destruí irremediavelmente destruindo tudo o que amavas. Ai de mim! Ele está frio, não pode responder-me. A voz dele parecia sufocada, e meus primeiros impulsos, que me haviam sugerido o dever de obedecer ao último pedido de meu amigo, destruindo seu inimigo, ficaram agora suspensos por uma mistura de curiosidade e compaixão. Aproximei-me daquele ser tremendo, não ousei erguer de novo os olhos para seu rosto, havia algo de tão aterrador e sobrenatural em sua feiura. Tentei falar, mas as palavras morreram em meus lábios. O monstro continuava a proferir selvinas e incoerentes acusações contra si mesmo. Por fim, criei coragem para dirigir-me a ele numa pausa da tempestade de sua paixão. O teu arrependimento, disse eu, é agora supérfluo. Se tivesses escutado a voz da consciência e atendido às agulhadas do remorso antes de levar tua vingança diabólica a tal extremo, Frankenstein ainda estaria vivo. E sonhas, disse o demônio. Imaginas que então eu estivesse morto para a agonia e o remorso? Ele, continuou, apontando para o cadáver, ele não sofreu, na consumação do ato, nem a 10 milésima parte da angústia que foi minha durante o lento desenrolar de sua execução. Um egoísmo horrendo me impeliu, enquanto meu coração estava envenenado pelo remorso. Pensas que os gemidos de Clerval eram música para meus ouvidos? Meu coração fora moldado para ser sensível ao amor e à simpatia, quando foi arrancado, pela miséria, para o vício e o ódio, não suportou a violência da mudança sem torturas que você sequer é capaz de imaginar. Após o assassinato de Clerval, retornei à Suíça, com o coração destroçado e arruinado. Eu tinha pena de Frankenstein, minha pena chegava ao horror, eu me abominava. Mas, quando descobri que ele, o autor ao mesmo tempo de minha existência e de seus tormentos indizíveis, ousava esperar a felicidade, que enquanto acumulava sobre mim desgraça e desespero, buscava para si próprio o gozo de sentimentos e paixões dos quais eu estava para sempre excluído, então uma inveja impotente e uma amarga indignação encheram-me de uma sede insaciável de vingança. Recordei minha ameaça e resolvi cumpri-la. Eu sabia que preparava para mim uma tortura mortal, mas era escravo, não senhor, de um impulso que eu detestava e ainda assim não podia desobedecer. No entanto, quando ela morreu, não, então eu não era miserável. Eu havia descartado todo o sentimento, dominado toda a angústia, para me entregar ao desvario no excesso de meu desespero. O mal, dali em diante, tornou-se o meu bem. Impelido até esse ponto, não tive escolha senão adaptar minha natureza ao elemento que voluntariamente escolhera. A realização de meu plano demoníaco tornou-se uma paixão insaciável.
E agora está acabado, ali está minha última vítima. A princípio fui tocado pelas expressões de sua miséria, contudo, ao recordar o que Frankenstein dissera de seus poderes de eloquência e persuasão, ao tornar a lançar os olhos sobre a forma inerte de meu amigo, a indignação reacendeu-se em mim. Miserável, exclamei. Você faz bem em vir aqui lamentar-se sobre a desolação que criou. Atira uma tocha num amontoado de edifícios, e quando tudo está consumido, senta-se entre as ruínas e se lamenta pela queda. Demônio hipócrita! Se aquele por quem você chora ainda vivesse, ainda seria ele o alvo, outra vez a presa, de tua maldita vingança. Não é piedade o que sentes, lamentas apenas porque a vítima de tua maldade foi retirada de teu poder. Oh, não é assim, não assim, interrompeu o ser. No entanto, tal deve ser a impressão que te causam as aparências de meus atos. Ainda assim, não busco partilhar com ninguém minha desgraça. Nenhuma simpatia poderei jamais encontrar. Quando a procurei pela primeira vez, eram o amor da virtude, os sentimentos de felicidade e afeto, com que todo o meu ser transbordava, aquilo que eu desejava ver compartilhado. Mas agora que a virtude se tornou para mim uma sombra, e que felicidade e afeição se transformaram em um desespero amargo e repugnante, em que poderia eu buscar simpatia? Contento-me em sofrer sozinho enquanto meus sofrimentos durarem. Quando eu morrer, ficarei satisfeito que a abominação e o opróbrio se acumulem sobre minha memória. Outrora minha fantasia era acalentada por sonhos de virtude, de fama e de gozo. Outrora nutria a falsa esperança de encontrar seres que, perdoando minha forma exterior, me amassem pelas qualidades excelentes que eu era capaz de revelar. Fui alimentado com altos pensamentos de honra e devoção. Mas agora o crime me degradou abaixo do mais vil dos animais. Nenhuma culpa, nenhuma maldade, nenhuma malignidade, nenhum tormento podem ser encontrados comparáveis aos meus. Quando percorro o catálogo horrendo de meus pecados, não posso acreditar que sou a mesma criatura cujos pensamentos estiveram um dia cheios de visões sublimes e transcendentes da beleza e da majestade do bem. Mas é assim mesmo, o anjo caído torna-se um demônio maligno. Ainda assim, até esse inimigo de Deus e dos homens teve amigos e companheiros em sua desolação, eu estou sozinho. Tu, que chamas Frankenstein de amigo, pareces conhecer meus crimes e suas desventuras. Mas, no relato que te fez, ele não poderia resumir as horas e os meses de miséria que suportei, consumindo-me em paixões impotentes. Pois, enquanto destruía as esperanças dele, eu não satisfazia meus próprios desejos. Eles eram eternamente ardentes e famintos, eu ainda desejava amor e convivência, e ainda assim era repelido. Não havia injustiça nisso? Devo ser considerado o único criminoso, quando toda a humanidade pecou contra mim. Por que não odeias Félix, que expulsou o amigo de sua porta com desdém? Por que não amaldiçoas o camponês que tentou destruir o salvador de seu filho? Não, esses são seres virtuosos e imaculados. Eu, o miserável e abandonado, sou um aborto, para ser desprezado, escoiciado e pisoteado. Ainda agora meu sangue ferve ao recordar essa injustiça. Mas é verdade que sou um desgraçado. Matei os belos indefesos, estrangulei inocentes enquanto dormiam e apertei até a morte a garganta daquele que jamais me fizera mal, nem a qualquer outra criatura viva. Devotei meu Criador, o exemplar escolhido de tudo que é digno de amor e admiração entre os homens, à desgraça, persegui-o até essa ruína irremediável. Ali jaz ele, branco e frio na morte. Tu me odeias, mas tua aversão não pode igualar-se àquela com que me vejo a mim mesmo. Olho para as mãos que executaram o ato, penso no coração no qual nasceu a imaginação dele e anseio pelo momento em que essas mãos se extingam diante de meus olhos, em que essa imaginação não mais atormente meus pensamentos. Não temas que eu seja instrumento de futuras maldades. Minha obra está quase completa. Nem tua morte nem a de qualquer outro homem é necessária para consumar a série de minha existência e realizar o que deve ser feito, mas a minha própria. Não penses que serei lento em cumprir esse sacrifício. Abandonarei teu navio na jangada de gelo que me trouxe até aqui e buscarei o extremo mais setentrional do globo. Ali reunirei minha pira funerária e reduzirei a cinzas este corpo miserável, para que seus restos não ofereçam nenhuma luz a algum desgraçado curioso e ímpio que deseje criar outro igual a mim. Morrerei. Já não sentirei as agonias que agora me consomem,
nem serei presa de sentimentos insatisfeitos, ainda que jamais extintos. Está morto aquele que me chamou à existência, e, quando eu também não for mais, a lembrança de nós ambos logo desaparecerá. Não mais verei o sol ou as estrelas, nem sentirei o vento brincar em minhas faces. Luz, sensação e sentido desaparecerão. E nessa condição devo encontrar minha felicidade. Há alguns anos, quando as imagens que este mundo oferece primeiro se abriram diante de mim, quando senti o calor reconfortante do verão, ouvi o sussurro das folhas e o gorjeio dos pássaros, e tudo isso era o mundo para mim, eu teria chorado por ter de morrer. Agora, é minha única consolação. Conspurcado por crimes e rasgado pelo remorso mais amargo, onde posso eu encontrar descanso senão na morte? Adeus! Deixo-te, e em ti o último dos seres humanos que estes olhos jamais contemplarão. Adeus, Frankenstein! Se ainda estivesses vivo e ainda alimentasses um desejo de vingança contra mim, ele seria melhor saciado na minha vida do que em minha destruição. Mas não foi assim, buscaste a minha extinção para que eu não causasse desgraças maiores, e se ainda, de algum modo que me é desconhecido, não cessaste de pensar e sentir, não desejarias contra mim uma vingança maior do que a que eu próprio sinto. Arruinado como foste, ainda assim minha agonia superou a tua, pois o ferrão amargo do remorso não deixará de latejar em minhas feridas até que a morte as feche para sempre. Mas em breve, exclamou ele com um triste e solene entusiasmo, eu morrerei, e o que agora sinto não mais será sentido. Em breve esses tormentos ardentes estarão extintos. Subirei triunfante à minha pira funerária e exultarei na agonia das chamas torturantes. A luz dessa conflagração se extinguirá, minhas cinzas serão levadas ao mar pelos ventos. Meu espírito repousará em paz, ou, se pensar, certamente não pensará assim. Adeus. Dizendo isso, lançou-se pela janela da cabine sobre a jangada de gelo que estava encostada ao navio. Logo foi levado pelas ondas e se perdeu na escuridão e na distância.